Seja bem-vindo ao podcast Heróis Anônimos. Apresentação, Elton Oliveira. Mas hoje nosso convidado é o meu amigo Elton Oliveira, que é radialista, também agora está produzindo podcast, inclusive sobre a história do nosso querido distrito de Sebastião de Abreu. Havia já convidado ele algumas vezes, mas ele pediu para deixar mais para frente, até que deu certo hoje, nessa data. A gente vai conversar com ele sobre essa ideia de produzir podcast, inclusive sobre a história dos Heróis Anônimos lá de Sebastião de Abreu, sobre a sua passagem aí pela Rádio Vila FM, e também ele trabalha como agente de Edemias, né, aqui no município de Pentecoste. Elton, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Pentecoste em Foco. Bom dia, Raimundo Moura, bom dia a todos os ouvintes aqui da Sons Unsat, e é um prazer, que alegria estar participando aqui do programa Pentecoste em Foco. E a gente vai fazer aquele bate-papo legal sobre podcast, sobre rádio, né? Que a gente que faz parte desse mundo aí do rádio. A gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto. Para as pessoas que não lhe conhecem, quem é o Elton? O que é que você faz? Onde é que você mora? Se apresente aí para os nossos ouvintes. Pronto, eu sou agente de Edemias, concursado aqui de Pentecoste. Desde 2016, a gente já está com quase 5 anos. A gente faz parte aqui da Secretaria de Saúde aqui de Pentecoste como agente de Edemias. E trabalhando, moro em Serrota mesmo ali, na Avenida Sebastião, na Avenida Leopoldo Ramos. A gente mora ali já também desde 2013. Eu trabalhava em Apuiarés, né, como agente de Edemias, e fiz aquele concurso. E aí consegui. Você é do concurso 2014, é? Isso, 2014, só foi chamado 2016. Isso. Bem direitinho. Aí você é natural de Apuiarés, é isso? Não, natural de Pentecoste mesmo. Mas trabalhava em Só Apuiarés. que a minha família mora em Vila Soares, mas eu nasci mesmo aqui em Pentecoste. Em Vila Soares, aí foi como eu consegui entrar na área da Edemias, lá em Apuiarés. E o que te levou aí para a área da comunicação? Eu lembro que eu trabalhei na Vila FM na época do saudoso Célio Alves, que faz uma falta danada lá na região da Ribeira do Curu. E o Célio foi um lutador para trazer aquela emissora comunitária ali para aquela região. Eu lembro que ele veio a Pentecoste coletar assinaturas, enfim, para que a rádio fosse implantada. Depois a rádio foi implantada e ele me chamou para fazer um programa lá que era meio-dia, aliás 11 horas, de 11 às 12. Era um programa de notícia. E depois da partida do Célio, né, eu fui convidado para ficar colaborando lá, e você também já estava lá fazendo um programa de forró. O que foi que levou aí você para essa questão do rádio? O rádio, assim, a gente tinha a gente já falava no microfone, né, na igreja. A gente participava muito lá da igreja, fazia parte lá da igreja católica lá de Vila Soares. E a gente já tinha aquele costume, né, de estar lendo leituras, falando e cantando também, fazia parte do coral. Depois, quando a rádio apareceu, naquele momento, todas aquelas pessoas que tinham aquela proximidade em falar em microfone, né, em se comunicar na igreja, se sentiram chamados, se sentiram naquele momento envolvidos com rádio, né? Vamos fazer um teste, você que já fala, você que tem essa alegria de comunicar, essa vontade, né, de falar, de levar e comunicar, de levar música às pessoas. Aí a gente se sentiu lá, foi convidado pelo Célio Alves para fazer um programa aos sábados de esporte lá na Rádio Vila FM, e aí deu certo. A gente começou lá, a gente começou fazendo esse programa de esporte. Você era da equipe do Arimateia, do TES, não? Não, antes eu comecei só, né? Eu fazia toda a parte musical, que é os BGs, e depois que veio o esporte, eu pegava todas as notícias, normal, e fazia o esporte aos sábados. Depois é que a gente mudou para o forró, quando eu fiz uma parceria com o FG da mídia, né? E aí a gente tinha o repertório do forró, e aí levava o forró atualizado para as pessoas lá que ouvem a Vila Rádio. Já aproveitava para abraçar os amigos lá de Vila Soares, abraçar também o pessoal da Serrota, meu amigo Nonato, lá na Serrota, abraçar o Gardel, a Dona Zuíla, toda a família Paiva, também meu amigo Edilardo, que
que é nosso ouvinte, Dona Fátima lá, Dona Fátima, que todos os dias, não tem um dia que ela não mande uma mensagem de áudio, desejando bom dia, e a gente agradece esse carinho que a gente tem sempre dos nossos ouvintes. Mas, meu amigo Elton, você disse que começou no rádio, iniciou no esporte, depois foi para essa questão do programa de forró. E aí hoje você trouxe aqui para a Pentecoste, acho que você é um dos pioneiros em produzir podcast. Para os nossos ouvintes que não sabem o que é podcast, gostaria que você falasse um pouco aí sobre essa nova forma de produzir conteúdo em áudio e também a forma de produzir em vídeo e áudio, que está crescendo muito aqui no nosso país, inclusive já tem gente aí ganhando dinheiro com essas produções. Bem, o podcast ele está no Brasil, né, desde 2004, não é novo, mas assim, o momento dele é que é novo, né? Ele cresceu muito agora. Nas últimas pesquisas que eu ouvi, agora já são 56 milhões de pessoas no Brasil que ouvem podcast, e o Brasil é segundo lugar no mundo a ouvir mais podcast, né? Em primeiro lugar, Estados Unidos. Lá o pessoal ganha muito dinheiro com podcast. E aqui também no Brasil já tem um pessoal aí ganhando dinheiro. Essa mídia, ela é totalmente em áudio, né? Ela é em áudio. A gente faz todo o conteúdo em áudio e coloca num agregador, né? Que hoje eu uso o Anchor, é assim que a gente fala. O Anchor é uma âncora, né? E aí, do Anchor ele divide, ele espalha, né? Ele distribui para outras plataformas de áudio, como o Spotify, né? Spotify, Google Podcast, também do Apple também. Ele distribui para todas as plataformas de áudio que tem, né? Que toca músicas. Só que hoje, como o podcast cresceu muito por causa também das grandes emissoras do Brasil, né? Record, Globo, todas essas grandes emissoras. Nós temos, por exemplo, o jornal Folha de São Paulo, que faz um programa chamado Café da Manhã, que ele faz um resumo das notícias, né, do dia, e é um dos mais ouvidos podcasts do Brasil, né? Na verdade, todas as grandes redes hoje, né, de comunicação têm um podcast noticiário. O G1 tem, né? O G1 tem um que acho que... Um minuto, acho que é um minuto, G1 também. Mas tem um que é produzido pela Renata Lopretti, que é o Fato, acho que o nome dele acho que é isso. Mas pode escutar aí, eu vou até ver pois aqui. Ele, no momento agora, o podcast ele teve um crescimento muito grande mesmo, né? Muito grande mesmo. Aí a gente faz o áudio todo no nosso próprio celular mesmo, se você não tiver microfone, nada. Você faz o seu próprio áudio no celular mesmo. Aí depois, né, você vai melhorando, colocando um microfone, colocando para captação de som num computador, né? Essa melhora. Aí você vai e coloca também no agregador onde ele distribui para os outros. Mas hoje em dia mesmo, Raimundo Moura, é basicamente áudio, né? Uhum. Áudio. Só corrigindo aqui, o nome do podcast que é produzido pelo G1 da Globo e que é feito pela Renata Lopretti, é o assunto, que ela todos os dias ela traz aquele principal assunto do dia e é um também dos mais ouvidos. E o bom do podcast é que ele é como se fosse um programa de rádio, que ele é falado, né? Na sua maioria das vezes ele é falado. E aí você pode ouvir ele em qualquer hora do dia que você queira, né? Fazendo os afazeres, né, do dia, viajando. Qualquer momento você pode ouvir podcast, porque também a gente pode baixar ele em casa, né? Quando você está com a internet, você pode baixar e quando for viajar, ouvir. Por exemplo, esse programa aqui de rádio agora, se você não ouvir agora, você não vai poder ouvir ele em outro momento, né? Isso. Apesar que muitas emissoras de rádio, elas já estão fazendo também esse podcast gravado, ou seja, ele deixa os programas gravados na página, no site da emissora, para que as pessoas também possam ouvir em outro momento. Mas assim, a maioria das emissoras não aderiram a isso. Então o podcast é justamente uma forma que ele te dá de você tá caminhando, pode ouvir, tá ali trabalhando em casa, fazendo as tarefas domésticas, pode ouvir em qualquer horário e do dia. Segundo os grandes estudiosos aí do podcast, que a gente chama, que é um podcast que se chama Radiofobia, que é do Léo, ele diz assim, que o podcast você não tem muita com quem brigar pelo espaço, né? Porque a qualquer momento você pode ouvir. Então você não tem aquela coisa, não, a TV só se você estiver sentado na frente da TV, né? Uhum. Já não, com o celular, onde você estiver, você está ouvindo o podcast. Aí podcast tem muita coisa, né?
entretenimento, notícias, entrevistas, conversas. Hoje, por causa do podcast, está voltando a rádio novela, né? São histórias contadas, gravadas, né? Pela uma produtora, e ela transforma em podcast e ali vai distribuir. Falando em rádio novela, nós tivemos também uma perda essa semana do Dejaci Oliveira, que era um dos atores, rádio ator, né, mais antigo das Garras da Patrulha, e que todo mundo ouviu, né? Em decorrência da Covid, né, infelizmente veio a falecer. Ele tinha 81 anos de idade. O alô aqui para Azuleide também está acompanhando o nosso programa. Mas dentro dessa questão do podcast, Elton, você teve a ideia de contar a história de algumas pessoas que foram importantes para o distrito Sebastião de Abreu, popularmente conhecido como Serrota, né? Inclusive o próprio Sebastião de Abreu, que era o engenheiro do Denox, né, que é o responsável por aquela construção do açude lá, e que às vezes essas novas gerações acabam não conhecendo a história do local onde moram. E aí eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa ideia que você teve de contar a história não só dele, mas de outras pessoas que ajudaram e que contribuíram lá com o distrito. Não, Heróis Anônimos a gente pensou junto, eu e a Valdinha, né? A Valdinha, a professora Valdo Guimarães. A gente conversava muito sobre a história da Serrota, a Serrota mesmo em si, que hoje é conhecido como Serrota, mas o nome lá mesmo é Sebastião de Abreu, desde 63, eu acho, 4 de julho de 63. Só confirmar aqui. Mas assim, eu muito ligado à rádio, me interessei também por comunicação, né? Por estudar como se comunicar melhor, como levar a notícia melhor às pessoas. E assistindo um evento, a gente ouviu na última desse evento, no último palestra desse evento, um rapaz, que é um nome, professor Nélio Xavier, que ele falou sobre podcast, né? Eu já nunca tinha ouvido falar sobre isso. E assistindo esse evento, a gente ouviu falar sobre o podcast. E naquele momento eu achei que seria legal a gente colocar a voz da gente num projeto, né? Um projeto, o que fosse, né? E como eu conversava muito sobre histórias com a professora Valdo Guimarães, que ela fez pedagogia e se especializou em história, a gente conversava muito sobre isso, e aí eu decidi fazer um podcast sobre esse conteúdo, né? Certo que eu fui depois conhecer como o que eu tinha que baixar, os apps, os aplicativos que eu tinha que ter no meu celular para me fazer o podcast, né? Investir num microfone de qualidade para a gente ter um áudio de qualidade para as pessoas que iam ouvir. E aí a gente decidiu. Eu decidi fazer esse projeto, falar sobre os Heróis Anônimos de Sebastião de Abreu, de Serrota, contar a história também. A gente tem um episódio todo falando sobre a história de Sebastião de Abreu, né? A biografia escrita pelo um escritor amigo dele, e a gente também reproduziu essa história agora, tem um dos episódios da segunda temporada. E a primeira temporada foi toda sobre a cultura da farinhada e também a história, o início do povoamento de Serrota. E aí foi nisso que quanto mais eu lia aquelas histórias, quanto mais eu gravava, eu tinha mais vontade de gravar, né? A gente começa a se interessar pela história do lugar da gente, que a gente mora. E aí, com o podcast, eu pensei muito sobre isso, que eu queria inspirar as pessoas a querer conhecer a história do seu lugar, né? Querer conhecer quem foram os primeiros moradores daquele lugar. Então, é isso que eu queria no iniciozinho do nosso podcast, onde eu fiz a narrativa toda do trabalho monográfico da professora Valdo Guimarães. É importante, como eu disse, para que as pessoas de fato, né, se apropriem da história e da sua história, porque também as pessoas que moram lá fazem parte dessa história e às vezes não tinham conhecimento, ou não tinham tempo de buscar, né, e aí através do áudio elas podem acompanhar e isso inclusive servir como referência para trabalhos futuros, né, de escola, enfim. Isso, servir como conteúdo para os professores de história ali do distrito, né? Elas que queiram, né, em algum momento, que as crianças aprendam a história de Serrota, é só baixar o podcast, é só ouvir o podcast, né? E já passar aquele conteúdo às crianças já ouvindo. Já é mais fácil as crianças ouvir do que elas lerem, né? Certo que é muito importante a leitura, mas para facilitar no início, ela coloca ali o áudiozinho, o podcast,
E aí as crianças podem ouvir, os adultos, os jovens que se interessarem a conhecer a história de Serrota, Sebastião de Abreu. E os ouvintes que agora nos acompanham, onde eles podem encontrar o link aí para acessar esse conteúdo que você está produzindo através desse podcast? Pronto, nos apps de áudio, né, que a gente... Hoje eu só não estou com o meu podcast no iOS, né, na Apple. A gente está trabalhando para em breve a gente colocar o nosso podcast também na Apple, né, mas... No Spotify você já encontra Heróis Anônimos. É só clicar lá aqui na busca. Na barra de busca, né? Na lupinha lá e botar o nome, né? Na barra de busca e escrever Heróis Anônimos, você já encontra a história aqui de Sebastião de Abreu. Eu espero inspirar também várias pessoas. Eu espero inspirar várias pessoas a ter interesse, né? Em fazer não só o podcast, né? Mas fazer ali um trabalho de áudio e vídeo sobre a história do seu lugar. Isso seria importantíssimo, a gente inspirar pessoas a ter interesse para a história do seu lugar, de ouvir os mais idosos, né? Onde a gente já teve uma conversa. A gente já gravou 2 temporadas. A primeira temporada a gente fez do trabalho da Valdinha e no finalzinho a gente fez uma entrevista com ela falando sobre esse trabalho, né? Que é aquela cultura das farinhadas, que era uma das principais economia, né? Principais produtos que eram produzidos, mas era o que naquele momento tinha dinheiro para aquele pessoal ali, 1940 até 1970. E era uma festa. Eu lembro que eu ainda cheguei hoje até as casas de farinhas hoje já estão abandonadas, né? Assim, muitas delas. Mas eu ainda criança participei lá onde eu morava, na Quixaba, que é um local lá no interior de Canindé, onde eu residi até meus 6, 7 anos de idade. E era uma festa, né? Porque você passava a noite inteira ali, as pessoas produzindo, raspando a mandioca, colocando lá naquele local para fazer a farinha, aí tinha um beiju, enfim. Era realmente algo que animava, né? Porque não tinha energia naquela época, né? E esse movimento era feito no motor mesmo. E era algo que a comunidade se envolvia, né? Isso é esperado pela comunidade naquele tempo, né? Que não tinha eventos de encontro, né? A maioria das vezes algum evento que tinha era na igreja. E aí o evento mais esperado por todo aquele povo daquele ano, daquele momento, né? Aquele tempo, era as farinhadas, né? As farinhadas começavam sempre depois de julho, ali entre agosto que é o período que a mandioca dá, né? Isso, é o período que depois do inverno aí era colhida a mandioca. Era um trabalho muito pesado, né? Porque você plantava a mandioca, esperava 3 anos mais ou menos para ela começar a dar, né? Então você plantava o milho no meio daquelas mandioca, e aí depois que colhia, tinha que colher todo de uma vez, né? Não podia colher um pouquinho hoje, outra amanhã. Então reunia toda aquela comunidade e aí tinha a festa do beiju, né? Que é essa festa aí que tu falou, que todas as jovens e os jovens daquele momento esperavam muito pela festa do beiju para conhecer outros jovens, porque não saíam de casa, né? Não tinha aquela coisa de estar saindo de casa, não tinham contato com ninguém naquele tempo, né? Nos anos 40. É verdade. E não tinha energia, não tinha água encanada, não tinha telefone, não tinha WhatsApp. Hoje, essas novas gerações, que da década de 2000 para cá, que foi quando começaram a ter contato com o telefone, mas a internet veio se popularizar mesmo. 2003 já tinha internet em poucos locais. No final dos anos 2000 é que a internet mesmo veio a dar esse boom, que hoje todo mundo tem um celular, tem internet conectado. Lá no locais mais longínquos aqui da zona rural do município, até a sede do município, as pessoas hoje têm acesso à internet. E muita gente não conhece, né, essa história. A gente precisa conhecer de onde a gente veio e aonde a gente quer chegar. Vários avós e bisavós aqui de todo o pessoal dessa região já participaram de farinhadas, né? Se conheceram em farinhadas. Talvez meus avós ou os avós de muita gente aqui da nossa região. O primeiro contato que tiveram entre eles foi numa farinhada, né? Ali trabalhando, ali muito pesado. Mas foi na festa do beiju, quando estava se produzindo o beiju ali na casa de farinha. Então, muitas famílias começaram ali, né? Então, eu achei muito legal quando eu comecei a ler sobre esse assunto, né? No trabalho da Valdinha, porque a gente começou a perceber de onde se originou, né?
as primeiras conversas dos nossos avós, dos nossos pais, dos nossos bisavós, né? Que a única economia daquele momento era a farinhada, né? A farinha, produzia-se a farinha e se pagavam também com farinha e tapioca, beiju. Uma outra cultura também que foi bastante forte e que hoje não é mais é do algodão, né? Eu lembro que na minha adolescência, também morando lá no interior de Canindé, meu avô, Raimundo Inácio, que hoje mora na 15, ele mora ali vizinho ao Paulo Ney, tem 93 anos de idade. E ele tinha uma certa condição, e tinha um gado, e tinha uma faixa de terra até boa, plantava algodão. Eu lembro que eu passei, acho que uns 3 meses colhendo algodão, porque ele ia viajar para Maranguape, para uns familiares que ele tinha lá, e eu, para poder pagar a minha passagem, eu tive que passar todo esse período, porque eu era criança e colhia pouco, né? O algodão, que também era uma cultura muito forte, que hoje, com o passar do tempo, deixou de ser, né? Mas realmente existia muito. Acho que tinha até uma fábrica aqui, né? A Copita, que trabalhava também com essa questão de algodão. Quero agradecer também ao meu amigo Fernando Lessa, lá em Massapê, Apunhalés. Fernando Lessa e a dona Thelma, que também acompanha o nosso programa. Quer mandar um abraço aí para alguém, Elton? Isso, mandar um alô pro pessoal aqui de Serrotas, que estão sempre ouvindo também a Som Zoom. Pessoal lá da rua Leopoldo Ramos, a dona Socorro também, lá da rua Leopoldo Ramos, a Valdinha, que com certeza está ouvindo o nosso programa, a Erilândia, minha comadre Erilândia, sempre ouvindo o programa aqui também. Agradecer a todos, o pessoal lá de Vila Soares, que estão sempre ligados na Som Zoom também. Pessoal lá, minha família também lá de Vila Soares também está ouvindo. E a todos que estão aí curtindo Pentecoste em Foco. Falando aqui sobre os nossos apps que você pode ouvir, né? A Apple é o iTunes, e tem o Spotify, e também tem o Google Podcast, onde vocês podem procurar vários conteúdos com podcast lá também, para ouvir podcast também na internet, né? Você pode procurar também diretamente no Google, Raimundo Moura. Elton, com relação ao rádio, hoje você ainda está lá na Vila FM, como é que tá a sua... Você fazia um programa, você disse, com o FG da mídia, né? Que é filho do Nonato, né? Isso. A gente encerrou aí mais um ciclo do programa, a gente já estava com mais um ano, fazia o programa à tarde. A gente encerrou nesse momento, mas aí o rádio continua no podcast, né? A gente vai, com certeza, colocar mais energia no podcast agora, com a gravação lá de entrevistas com pessoas que fazem parte da história da Sebastião de Abreu, né, da Serrota, e com certeza é fazer mais e mais para a gente gravar mais e mais conteúdo para as pessoas que estão sempre ouvindo aí o nosso podcast Heróis Anônimos. Com certeza o rádio me ajudou muito, né, Raimundo Moura? O rádio me ajudou muito a se colocar bem com as palavras, aonde a gente começa a fazer conteúdo com áudio, principalmente com áudio que a pessoa faz ouvir. Então, o rádio sempre vai me ajudar e sempre vai fazer parte assim da minha vida, principalmente a rádio comunitária, né? Rádio comunitária lá que o seu Célio trouxe lá para nossa região. A gente já está caminhando aqui quase para a reta final do programa, são 11 horas mais 51 minutos, mas eu quero agradecer a sua vinda aqui, deixar o espaço aí para você já fazer as suas despedidas, e a gente terá sem dúvida outras oportunidades de conversar. Passou muito rápido aqui essa hora, né? Mas eu creio que foi muito proveitoso para falar sobre esse trabalho que você está realizando com a realização de podcast, contando as histórias lá das pessoas que contribuíram com o Distrito Sebastião de Abreu, e que a gente deseja sucesso, né? E aí você pode mais uma vez reforçar onde as pessoas podem encontrar esse conteúdo. Eu que agradeço, Raimundo Moura, muito obrigado aí pelo convite. A gente está sempre aberto a conversar sobre tudo que tem comunicação, né? Tem a ver com a comunicação. E contar histórias de um povo, assim, de uma localidade, de um distrito, é ótimo, assim, porque a gente se sente bem em estar guardando a história daquele lugar, guardando a história daquela comunidade que não vai ser esquecida, né? Acho que eu ouvi do Sérgio Cortella, eu acho, ele dizendo que a pessoa só morre quando é esquecido, né? Então, se eu conseguir guardar muitas histórias de muitas pessoas, né, ali daquela região ali, as pessoas que se sintam convidadas a contar a sua história no meu podcast, todas as pessoas daquela região que conhecem a história da Serrota são convidadas, e a gente já tem aqui, Raimundo Moura, mais ou menos
22 episódios já gravados. Na primeira temporada foram 11 e agora a gente já postou mais 11 da segunda temporada. A primeira temporada, como eu disse, foi sobre o trabalho da Valdinha, que é um trabalho mais centrado na cultura, né? Na cultura da farinhada e na história da serrota, na história de algumas pessoas ali que fazem parte da serrota. E a segunda temporada, que já são também 11 episódios, onde a gente está fazendo entrevistas com pessoas do local, da localidade, né? Pessoas ali, que nem a dona Beth, eu já entrevistei, que é uma professora muito conhecida lá da região. Foi diretora da escola lá durante muitos anos. 44 anos dedicados à educação lá. É a mãe do nosso amigo... Isso, Jânio. Jânio, né? Araújo. E a gente já tem essas histórias todas guardadas já no nosso podcast. E se Deus quiser, a gente vai continuar gravando mais histórias para essa história não morrer, para que essas pessoas fiquem vivas aí nas plataformas de áudio aí de todo o Brasil. Então você encontra o Heróis Anônimos podcast em todas as plataformas de áudio, né? Principalmente Google Podcast, iTunes e também o Spotify e no Anchor também. Você encontra aí na internet, é só colocar naquele local de busca, Heróis Anônimos, que você vai encontrar o nosso podcast. Segue lá a gente no Spotify, que é muito importante.